Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira, mais um programa aqui, Ponto de Luz. Juntos estaremos e no final vamos unir a nossa fé. Momento de oração, de clamor, de pedir por você, pela sua casa e pela sua família. Se você deseja falar conosco, eu tenho a central de atendimento já à sua disposição. Pastor Lucas, por favor. Estamos aqui à disposição, Pastor Wilton, pelo 011-3573-3500. Esse é o número de WhatsApp. Essa pessoa pode mandar sua mensagem de texto e de áudio. Ou ligar no convencional DDD 92-2123-3202. Já temos também aqui o nosso copo de água preparado para o momento da oração, Pastor Wilton. Obrigado. E eu quero lembrar a todos que amanhã, quarta-feira, nós estaremos em mais um estudo. Nós vamos tratar deste assunto. Está aqui o tema. Quarta-feira, dia 29 de abril, nós vamos falar o reino de Deus e o Espírito Santo. Você que deseja saber mais deste tema, deste assunto, meditar na palavra de Deus conosco, você é o nosso convidado. Eu peço para você trazer também a sua Bíblia, independente da sua religião, seja você da Universal, de uma outra denominação, e vamos buscar o Espírito Santo. E eu vou colocar para você agora histórias de pessoas que foram cheias do Espírito Santo participando dessa reunião conosco. Eu já volto. Eu cresci num lar totalmente destruído. Meu pai puxava faca para minha mãe, ele traía ela, chegava em casa e falava que as outras mulheres eram melhor do que ela. Cada vez eu ficava mais revoltado, onde eu ingressei fortemente aí nas drogas. Eu era uma pessoa totalmente depressiva, totalmente vazia. Cheguei a ser preso ao ficar maior de idade. Passei aí 2 anos e meio preso, onde eu passei rebeliões. Depois de algum tempo eu saí cada vez pior. Foram passando os anos e eu naquele vazio, aquela tristeza, e procurava preencher com mulheres, com drogas, e nada preenchia o meu vazio. Onde eu cheguei a um fundo de poço que num final de ano eu sofri um acidente muito grave. Sofri um outro acidente voltando do hospital, voltando de moto também, numa rodovia muito conhecida por ter muitos acidentes. Um carro, ele estava mais de 100 por hora, saiu da faixa dele, bateu em mim, eu caí na frente de uma carreta. A minha família já tinha conhecido a igreja, estava lutando. Após eu ir preso, eles começaram a buscar por mim, lutar por mim. E eu sabia que aquilo na minha vida existia algo errado, que não era comum. Eu andei de moto a vida inteira, em um mês eu sofri 2 acidentes feios. E quando eu pensei que mais nada de ruim podia acontecer, eu fui atropelado. Na frente do mercado, de muleta, todo enfaixado. E aí eu comecei a perceber, eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Foi quando chegou no começo do ano, assim que passou a virada de ano, no dia 2 eu fui preso novamente, onde até o delegado que já me conhecia, todo mundo já me conhecia por ser a 3ª vez ter passado lá, ele falou, dessa vez você vai mofar aqui. Eu desacreditado da vida, não tinha mais perspectiva de vida, para mim até Deus tinha esquecido de mim. Recebi uma palavra lá dentro, foi o grupo do presídio, ele foi lá eu lembro naquele dia, eu nem quis participar, orgulhoso de salto alto no fundo do poço, como diz, né? E fiquei lá de longe observando, e aquele homem apontava o dedo e pegava diretamente em mim lá no fundo. Quando ele falava, eu lembro quando ele leu Romanos 8, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E ele apontava o dedo e falava, você aí faz um pacto com Deus, faz um voto com Deus, que Deus pode mudar. Pede para Deus o Espírito Santo, que tudo vai mudar na sua vida. E eu olhava assim para aquele lugar, e olhava para ele, olhava para o céu quadriculado e falava, eu daria tudo, eu daria a minha vida. Se Deus me desse mais uma oportunidade, me tirasse daqui, eu ia entregar a minha vida e fazer a obra dele. Logo em seguida, um advogado entrou em contato comigo e falou assim, vou tentar, vai ter um fórum que vai estar aberto em outra cidade, eu vou tentar algum benefício lá para você. Logo em seguida, em poucos dias, eu saí, me entreguei 100%. Todos os meus anos que eu fumava 2 maços de cigarro, usava droga todo dia, eu larguei tudo. Eu sabia o que eu tinha me comprometido com Deus,
E eu queria muito esse Deus. Eu vi o poder de Deus a partir do momento que eu invoquei Ele e Ele me deu a resposta assim tão imediato, mesmo sem eu merecer. E comecei a buscar. Do jeito que eu estava, Deus me recebeu na casa dele e de braços abertos. Tanto que eu cheguei muito decidido, rapidamente eu me batizei nas águas, foi o princípio de tudo. E tudo que eu queria era o Espírito Santo, mais nada. Então, numa quarta-feira, no momento da busca, o pastor falou, quem quer se entregar 100% para Deus, quer ter o Espírito Santo, vem aqui à frente. E eu não pensei duas vezes, era tudo que eu mais queria. E lá eu senti aquela paz, aquele alívio, como se algo tirasse toda aquela angústia, tudo aquilo de ruim, tudo aquele meu passado, aquilo que ninguém acreditava em mim, ninguém tinha mais esperança sobre a minha vida, e eu me senti abraçado. Depois desse dia que eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida foi diferente. Apesar de tudo que eu conquistei, tudo que eu me tornei, o maior bem que eu possa ter hoje é o Espírito Santo, porque Ele mora e habita dentro de mim. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Sacrifiquei a religiosidade. Fui criada numa família tradicional, criada diante de imagens, acreditando que aquelas imagens poderiam fazer algo por mim. Mas não, eu não sabia nem como buscar a Deus. Eu me via na frente de uma imagem e achava que aquela imagem podia fazer algo comigo. Eu não tinha contato com Deus primeiro, eu tinha contato primeiro com a imagem. E nada ia acontecer mesmo, porque eu era vazia, eu estava morta. Eu precisava ser animada, eu precisava do fogo do Espírito Santo, eu precisava nascer de novo. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Então, a partir do momento que eu entendi o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que eu estou procurando nas imagens? Não, eu tenho que ir ao Senhor Jesus, a Deus. Eu tenho que focar e ir direto. E eu estava completamente errada. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu mudei a minha vida. A direção é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta nada buscar imagem, eu tenho que ir direto ao Senhor Jesus. Foi então que eu recebi o reino de Deus dentro de mim e me transformei numa nova mulher, uma mulher cheia de Deus, uma mulher pronta, feliz, uma mulher realizada. E a maior riqueza é o que Deus me deu, o Espírito Santo. Isso sim é riqueza, é tê-lo aqui, dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que tem intimidade com Deus. Passei a ser obediente à palavra de Deus, ler mais a Bíblia, consultar o Senhor Jesus, saber a vontade dEle na minha vida e obedecer. Então hoje a Bíblia, ela faz parte do meu dia. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, é consultar o Senhor. Para ter o Espírito Santo, vale a pena abrir mão de tudo. Só o Espírito Santo é capaz de nos trazer paz, alegria, a verdadeira felicidade. Eu busquei na religião, nas imagens, tantas coisas, mas eu só encontrei no Senhor Jesus. Hoje eu tenho vida e sou feliz de verdade. Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta,
Está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo. 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Ou em qualquer igreja universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Bem, diante dos testemunhos que nós estamos colocando para você, você pode tomar essa decisão de estar conosco também, já nessa quarta-feira, meditando na palavra de Deus. Traga sua Bíblia. Vamos à central de atendimento, pastor Lucas, com nomes de pessoas que estão ligando, e o senhor pode dar o endereço de onde o senhor estará amanhã. Certo, pastor Wilton, nós temos aqui o Carlos, ele nos ligou aqui pedindo ajuda devido a um desvio da fé que ele teve, ele caiu na fé e ele está pedindo ajuda para se levantar. Ele disse que se deixou levar pelas amizades, passou a beber, fumar e usar drogas. E isso para ele é uma situação que ele quer mudar e é uma melhor decisão que você pode tomar, Carlos. Ele vai estar conosco nessa quarta-feira às 19 horas. A Josiane também diz aqui que cresceu na igreja, mas ela reconhece que está fazendo tudo do jeito dela. E ela decidiu vir nessa quarta-feira também conosco estudar acerca do Espírito Santo e do Reino de Deus. Ela estará às 19 horas. Nós estaremos ali na Universal do Centro, às 7 horas da manhã, o primeiro horário, 3 horas da tarde, e horário principal às 19 horas, na Avenida Getúlio Vargas, 920. Aí a nossa igreja, você acompanha as imagens, você que está acompanhando pela televisão, nós estaremos então nesse endereço, nessa quarta-feira especial, nessa mesma fé, pastor Wilton. Obrigado. E você também pode estar conosco aqui, no nosso templo maior, na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo, nessa quarta manhã. Aguardamos por você. Vamos a mais um testemunho, eu já volto. Eu era uma pessoa muito possessiva, muito orgulhosa, não confiava, não acreditava naquilo que me era passado, não aceitava, não concordava. Então eu sofria muito com isso, porque eu precisava de ajuda. Eu não estava me entregando para aceitar essa ajuda que me era oferecida. Eu vejo que hoje são 3 pontos importantes. O primeiro é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. O segundo, aceitar ajuda. E o terceiro, obedecer, que era a minha maior dificuldade era essa. Eu precisava de ajuda, mas não aceitava. Não era bem assim, não é tudo isso. Se eu fizer assim, se eu fizer assado. Entendeu? Então eu criticava, eu tinha críticas, mas eu tinha que aceitar. Isso volta a falar, eu não tinha mais onde correr. Cheguei no fundo do poço. Eu decidi mudar de uma vez por todas, quebrar todo o meu eu, quebrar o meu orgulho, quebrar a minha vontade de ser alguma coisa, sendo que eu não era nada. Eu vi que eu não era nada, então eu tinha que me quebrar. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Um versículo bíblico que até hoje eu tenho comigo está escrito assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Realmente chegou um dia mais importante da minha vida, foi numa madrugada. Dobrei meu joelho no chão, estendi a minha mão para o centro da cama, me humilhando mesmo que eu precisava de ajuda. Eu falei ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Foi nessa hora que o Senhor estendeu a mão e me socorreu. Foi o melhor momento da minha vida, que eu jamais vou esquecer. A partir do momento que eu estendi minha mão para o centro da cama, que eu estava de joelho ao lado da lateral da cama, eu senti o Senhor Jesus Cristo segurando as minhas mãos. Ele teve misericórdia de mim. Eu senti uma leveza, eu senti que eu estava flutuando. Foi uma alegria muito grande. A minha paz veio com a paz que eu jamais tive na minha vida. Eu jamais tive e eu tenho até hoje, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E depois disso, minha vida mudou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Minha família vê em mim um homem diferente do que eu fui, que eu era. O porquê de tudo isso? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. É tudo de mais importante que eu tenho.
A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Bem, agora já falamos de amanhã, quarta-feira, eu quero mudar um pouquinho o assunto, né? Nós vamos tratar agora sobre essa celebração dos casamentos que estaremos realizando na quinta-feira. Quarta-feira meditamos na palavra, um estudo, e quinta-feira agora já chegou o grande dia, a celebração dos casamentos, onde estaremos, além da celebração dos casamentos, aqui no Templo Maior, nós estaremos também com a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia será realizada nessa quinta-feira. Nessa celebração, você que já é casado, você casado, casada, e deseja participar de uma renovação de votos. Você deseja renovar os seus votos no seu casamento, você também é o nosso convidado. Inclusive, eu vou colocar para você agora o testemunho de um casamento restaurado, sabe? Família transformada, pessoas que participando da terapia, elas foram abençoadas. Até porque essa quinta-feira será mais que especial. Veja. O pai dela não queria nem me ver. Eu ia na casa dela para falar com ela, aí o pai dela não queria me ver. Por trás daquele olhar existia alguém tão linda. Hoje nós vivemos o nosso feliz para sempre. Mas como toda história de amor, o início não foi assim. Meu nome é Camila e o histórico sentimental da minha família é bem complicado. De muitas brigas, né, nos relacionamentos, muitos divórcios. E por conta daquele exemplo que eu tinha, né, dentro de casa, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Eu era muito tímida, eu tinha medo de fazer amizades, de ter qualquer tipo de relacionamento. Eu desconfiava, né, dos homens, porque eu achava que todos eles iam ser igual ao meu pai. Eu era um jovem muito complexado. Eu procurava muita atenção e conforme o tempo ia passando, mais eu me sentia dependente de pessoas. Eu buscava relacionamentos, eu procurava em questão de vida sentimental, relacionamentos, redes sociais, procurava muito em baladas, amizades e conforme isso me causou diversos problemas na vida sentimental. Me relacionava com muitas pessoas. Até, a propósito, teve um relacionamento que eu passei a ser muito vítima daquela pessoa. E até certo momento que começou a ter muitas brigas, muitas discussões, problemas, conflito dentro de casa, a ponto dela chegar a querer me matar. E era um inferno que a gente vivia. E isso tirava a nossa paz, acabava fazendo a gente ficar desgastado no nosso relacionamento. Então, eu cheguei, conheci as palestras, comecei a acompanhar. Então chegou um momento que eu falei para ela, não dá mais certo, não vai dar. Falei para ela, então você vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu. E eu comecei a vir, frequentar, aprender e acima de tudo obedecer. Começou a haver uma mudança dentro de mim. Eu notei que eu deixei de ser aquele homem, aquele rapaz que era inseguro. E aí, chegando nas palestras, eu ouvi uma realidade muito diferente da que eu vivia. Eu ouvi que existia relacionamento que dava certo e ali eu fiquei interessada, porque o mundo que eu via era totalmente diferente, né? A realidade era totalmente diferente.
E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida, mesmo sendo solteira. Então tudo aquilo que eu aprendia, eu aplicava. E foi através das palestras que eu aprendi a perdoar o meu pai, né? Eu aprendi a ver ele com bons olhos e entender que nem todo mundo era igual a ele. E a partir daquele momento que eu fiquei curado, que aquelas bagagens foram arrancadas da minha vida, foi então que eu conheci a Camila. Queria encontrar alguém especial, queria lhe fazer feliz. A gente se conheceu nas palestras, né? E aí eu fiquei observando ele, fiquei observando o jeito dele, até que a gente foi se aproximando. A gente foi se conhecendo cada vez mais, procurando saber umas características uma do outro. A gente foi se conhecendo, conversando. A gente conversou durante 9 meses, foi bem difícil, assim. Para eu pedir ela em namoro, o pai dela teve uma certa resistência. Eu ia na casa dela para falar com ela, aí o pai dela não queria me ver, ele não aceitava. Ele olhava para mim e imaginava que eu ia fazer ela sofrer. Então, meu pai foi muito difícil porque eu nunca tinha namorado, né? Ele foi meu primeiro namorado. Depois ele autorizou e a gente começou a namorar. Quase 2 anos de conhecimento, que a gente veio se conhecendo, conversando, de namoro. Então eu vi que ela era a mulher que poderia me agregar. Então eu decidi fazer um pedido de casamento. A gente foi para um casamento de um amigo nosso em comum. Na hora que a noiva ela foi jogar o buquê, na verdade ela entregou o buquê para ela. Foi emocionante porque eu não imaginava, né? E eu sempre esperei para casar com o homem ideal. E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, foi a coisa mais linda. Meu coração só pulsa por você. E ao te encontrar, descobri um grande amor. Através das palestras, né? Ela me ajudou muito a fazer a escolha certa. Hoje meu casamento, ele é bem mais do que eu imaginava, porque eu achei um companheiro. Se a gente tem algo que a gente precisa resolver, a gente senta, conversa. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não poderia ter tido outra mulher melhor do que essa. Você me aceitou como eu sou. Sabe aquela sensação de que o amor esfriou? Ou pior, de que ele nunca deu certo de verdade? Tem gente que já tentou de tudo, se entregou, acreditou, lutou, mas hoje carrega frustrações, decepções e até a ideia de que não nasceu para ser feliz no amor. Mas e se o problema não for o fim da história, e sim a forma como ela tem sido construída? No dia 30 de abril, vários casais irão viver um dos momentos mais marcantes de suas vidas na celebração dos casamentos. Uma cerimônia especial que não é apenas sobre subir no altar, é sobre aprender o verdadeiro valor do casamento. É sobre recomeçar da maneira certa. É sobre reacender uma chama que muitos já consideravam apagada. E talvez essa seja a oportunidade que você precisava para entender o que deu errado e finalmente fazer dar certo. A entrada é gratuita. Venha prestigiar esse momento único. Dia 30 de abril, celebração dos casamentos 2026. A chance de dar um novo sentido à sua vida amorosa. Essa grande celebração dos casamentos que vai acontecer nessa quinta-feira, eu deixo convite a todos, você que vai se casar, você que deseja renovar os seus votos, ou você solteiro, solteira, que deseja vir nessa quinta-feira até para orar e determinar que na próxima celebração de casamentos você vai se casar. É uma questão de fé. E além do ambiente que será gerado, você imagine, só aqui no Templo Maior, mais de 200 casais trocando as alianças, quer dizer, será algo marcante, especial, que o convite está sendo feito a todos, independente
da sua religião. Bem, agora é momento de nós unirmos a nossa fé. Prepare o seu copo com água e vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Vamos se ungir, não esqueça da unção da cruz no alto da sua cabeça. Senhor Espírito Santo, o Senhor disse, como está escrito, aonde tiver 2 ou mais pessoas em concordância, o Senhor estaria entre elas. E nós estamos, meu Senhor, não conectados com 2, mas com centenas de milhares de pessoas neste momento. E nós concordamos, meu Senhor, com a transformação da vida dessa pessoa. Nós concordamos, meu Senhor, com a cura desta pessoa que está numa UTI, que está no apartamento de hospital, que está em casa. Nós concordamos, meu Senhor, com a libertação desta pessoa dos vícios. Nós concordamos, meu Senhor, com a transformação da família, com a reconstrução do casamento. Nós concordamos, meu Senhor, com a transformação, com a força do Teu Espírito agora dentro dela. Meu Senhor Jesus, nós concordamos, meu Pai, agora com a transformação total e completa da vida desta pessoa, aonde quer que ela esteja. Em o nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja, receba paz, receba força, receba vida, receba vigor, para que você seja a testemunha viva de Jesus por onde quer que você vá. Consagre esse copo com água e quando essa pessoa, meu Deus, beber desta água, ela receba força. E que nesse dia 24, meu Senhor, de maio, nesse dia 24 de maio, no dia de Pentecoste, quando, meu Pai, direto do cenáculo de Israel, o bispo Macedo determina ela seja cheia do Teu Espírito. Nós determinamos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos beber do copo com água. Que Deus abençoe pastor João Luiz, pastor João Carlos, que sempre estão aí unindo a fé conosco. Bem, convite feito então para essa quinta-feira, celebração dos casamentos com uma Santa Ceia especial. Você que está nos assistindo é o nosso convidado. Aqui no Templo Maior, mais de 200 casais trocando as alianças, assumindo esse voto com Deus, será algo magnífico. E você que é de outra denominação e deseja participar conosco desse dia, até renovar os votos do seu casamento, você também está convidado. Isso quinta-feira, 19 horas. Antes de terminar a minha participação, vou na central de atendimento. Pastor Lucas, eu queria que o senhor desse o endereço também, falasse sobre a quarta. Nós falamos da quinta, mas quarta agora, com estudo bíblico. O senhor também estará realizando essa reunião, creio que às 19 horas, né? Exato, pastor Wilton, o horário principal é às 19 horas, mas essa pessoa pode estar conosco tanto às 7 da manhã, bem como também às 3 horas ali na Avenida Getúlio Vargas, 920, nessa mesma fé, nesse estudo especial, falando também acerca do Espírito Santo. Exatamente. Então, quinta será abençoado, será importante a sua vinda, mas não deixe de vir na quarta-feira, porque quarta nós vamos fazer essa meditação forte na Palavra de Deus com estudo bíblico, tá bom? Quarta-feira, 19 horas, eu aguardo por todos, como também na quinta-feira. Deus abençoe você e a sua família. Muitos querem fé, mas não querem ouvir. Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida, venha ouvi-la nesta quarta-feira, na Escola da Fé, e descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. Especialmente 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Traga a sua Bíblia e ouvidos bem atentos.